O Roda de Mulheres de hoje vai abordar uma ferida crônica da nossa sociedade, a violência de gênero. Os números são preocupantes. Em 2024, o Brasil registrou 1.459 feminicídios, o equivalente a 4 mulheres mortas por dia. Isso segundo o mapa da segurança pública. E na esfera da violência sexual, o panorama segue igualmente alarmante. O número de estupros saltou de 66.056 casos em 2020 para 83.114 em 2024, um aumento de 25,80% em 5 anos. Por trás dessas estatísticas estão vidas interrompidas, vozes silenciadas e uma estrutura social que ainda naturaliza o controle sobre o corpo feminino. Precisamos romper o silêncio e falar mais sobre este assunto. Então, entra na roda com a gente. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor. Ai, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim, eu amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Eu vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos teus. Saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roda de Mulheres está começando com a voz belíssima de Nívia Castro. E no programa de hoje vamos falar sobre 2 tipos de violência que cresceram de forma alarmante nos últimos anos: o estupro e o feminicídio. Vamos compreender as causas, os impactos e principalmente os caminhos para romper o ciclo da violência. E para essa conversa estamos recebendo a psicóloga e psicanalista Alessandra Xavier, a psicóloga Larissa Ferreira e a advogada Ana Zélia. Sejam muito bem-vindas. É um grande prazer receber vocês. A primeira pergunta para a gente iniciar essa conversa é uma pergunta de difícil resposta, mas é importante para essa reflexão, né? Porque, assim, nós temos hoje leis e políticas públicas importantes aí no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, na opinião de vocês, qual a motivação e por que esse aumento, esse crescimento no número de casos de violência? Nós temos as leis, e essas leis existem exatamente para dar conta daquilo que já existe enquanto desejo e estrutura, mas a gente precisa entender que essas leis elas tentam suplantar o que na verdade existe enquanto potência, que é de um patriarcado estrutural. Esse patriarcado estrutural ele se organiza para tentar dizer como é que, diante das diferenças sexuais, diante da diferença entre homens e mulheres, essas relações vão se dar. E aí o patriarcado ele se alicerça em relações com o sistema econômico, com o sistema político e com o sistema religioso e cultural. Então ele vai se manifestar de que forma?
diante das diferenças sexuais, um gênero vai ter poder, um gênero vai ter visibilidade, um gênero vai ter direito a controle e um gênero vai ter direito à primazia da sexualidade, que vai ser o masculino. Diante disso, esse empoderamento do masculino, que vai se enraizar em práticas educativas, em práticas econômicas, em práticas culturais, vai ter uma série de ações, inclusive diante dos corpos. Então, esse homem empoderado desse patriarcado, ele vai achar que ele pode lidar com o corpo da mulher do jeito que ele quiser, porque ele quem vai ter poder, ele quem vai ter controle, que a mulher vai ter que se submeter a ele de forma histórica. Esse homem ele não vai ter recursos, isso vai engendrar posturas narcísicas. Esse homem não vai ter recursos para lidar com o feminino, para lidar diante da diferença sexual. Ele vai sempre se posicionar diante da alteridade, diante do outro, usando não seus recursos afetivos, mas usando a força, usando o poder e usando o domínio, porque é isso que vai ser instituído como pertencente ao masculino. Então, o masculino vai ser construído como aquele que manda, aquele que vai ter poder, aquele que pode tudo, aquele que é superior. E o feminino vai ser colocado num lugar de submissão, de obediência, de não manifestação da sua sexualidade, de não direito sobre os seus corpos. E principalmente quando o masculino se deparar com um enigma diante dos afetos, diante do que é o outro, ele não vai ter recursos para lidar, porque ele não foi trabalhado para perceber a diferença do outro. O outro, nessa perspectiva, alimentada também por um narcisismo, vai ser visto como não sou eu e o outro, sou eu ou o outro. Então, o outro vai ser visto como alguém a ser aniquilado, silenciado e subjugado. Essa a visão que se tem, daí é a prática da violência, né? Eu poderia dizer, por exemplo, que, tipo assim, com esse crescimento progressista das mulheres querendo ocupar os seus lugares, isso pode ser também uma reação a esse movimento das mulheres? O que a gente observa é que, historicamente, as mulheres têm um processo de dominação, um processo de violência. A violência contra as mulheres, se a gente procurar lá na Santa Inquisição, se a gente procurar ao longo de todo o processo histórico, é um processo de tentativa de subjugar, né, de silenciar as mulheres. Com os avanços do Estado democrático de direito, com as conquistas das práticas democráticas, essas populações, né, nós temos tido uma chance de a conquista do voto, que é algo muito recente, a possibilidade de ocupar lugares nos processos democráticos, em Senado, em câmaras de deputados. Isso tem propiciado que a visibilidade das mulheres tenha tornado possível o estabelecimento de leis, a busca de direitos, a conquista de políticas públicas, mas se a gente observar o cenário social, ele ainda é basicamente, predominantemente ocupado por homens. Então, há esse movimento das mulheres em obter direitos sobre o seu corpo, sobre a sua voz, sobre a sua sexualidade, mas esse é um movimento que vai encontrar como resposta dos homens muitas vezes o quê? A violência, o silêncio, a negação. Qual é a maior desqualificação e que geralmente os homens utilizam para silenciar uma mulher? É louca, não sabe o que dizer, é louca, não tem posse. Então, geralmente, quando a mulher toma posse do seu desejo, o que vem como contrapartida é uma tentativa de silêncio, ou pela bala, ou pelo silenciamento, ou pela desqualificação do lugar da sua voz, requalificando aquele lugar que só os homens sabem. Então, esse movimento de busca de direitos é uma reação das mulheres, mas muitas mulheres ainda estão identificadas com o patriarcado. Muitas mulheres ainda atacam outras mulheres e muitas mulheres ainda utilizam uma postura masculina para defender o lugar dos homens e o poder dos homens e desejar o silenciamento e que as outras mulheres não tenham direito sobre o seu corpo nem sobre a sua sexualidade, desqualificando, recriminando e educando para a submissão. Um outro ponto aí também é a naturalização da violência, né? Quando a gente fala assim, estupro, o que é que vem à mente? O ato físico sexual, mas aí é só a ponta do iceberg, né? Porque além disso existe uma cultura onde é um comportamento onde se passa
que por exemplo, a mulher aquilo ali é natural, né? Por exemplo, o que era para ser ensinado a uma menina, que ela não tem que estar com aquele comportamento, mas esse garoto tem que estar respeitando aquele comportamento. É um ambiente onde o assédio ele é considerado um elogio. Então, essa cultura que é conhecida como a cultura do estupro, ela precisa ser desconstruída também. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que falta educação de base, Lana, sabe? Assim, a conversa foi iniciada, né, com a referência à legislação. A legislação existe para conter determinadas condutas sociais. Ideal seria que nós não precisássemos dela, né? Ideal seria que a nossa sociedade já fosse educada ao ponto de nós não precisarmos usar a legislação, né? Seria muito interessante, seria muito saudável que nós não precisássemos de determinadas políticas, sendo que nós não temos sequer políticas frequentes de educação sobre o gênero, né? O nosso direito ao voto, o nosso direito ao divórcio, né? O direito à identidade feminina, é tudo muito recente, mas, ao mesmo tempo, já teria dado tempo de nós trabalharmos políticas públicas para tratar e trabalhar a nossa educação sobre gênero. Acho que falta educação sobre gênero. Acho que os nossos índices não diminuem também por conta de tudo isso. E corroborando, né, com a fala da nossa colega, da nossa amiga também, essa questão relacionada à naturalização do abuso, tudo isso por falta de educação sobre gênero mesmo. São pontos muito importantes aqui que já foram, né, comentados. E aí, voltando um pouquinho, né, a cultura do estupro, ela é uma estrutura social, né, que as piadas, as atitudes, alguns comportamentos, algumas desqualificações vão fazendo com que isso se perpetue, se mantenha na nossa sociedade. E aí acaba sendo muito difícil combater, porque quando a gente fala que é uma estrutura, então ela está em tudo, inclusive na educação. Por que as questões de gênero elas não são apontadas? Porque a estrutura machista patriarcal que fortalece a cultura do estupro não permite que gênero seja debatido na escola. Se você não debate gênero na escola, você não trabalha questões importantes do tipo onde não se deve tocar numa criança. Você pode trabalhar isso na escola, para a criança sair de lá sabendo que não se pode. Inclusive, tem vários dados aí de pesquisas que vão mostrar que quando isso é discutido no contexto educacional, é identificado uma série de casos de abusos infantis, principalmente de violência sexual, que é um dado alarmante, né? As últimas pesquisas que a gente tem de relatórios nacionais coloca o Brasil em destaque. A gente tem um número alarmante. A cada 8 minutos acontece um estupro no Brasil. E esse número inclui também pessoas, né, vulneráveis, que a gente está falando de crianças e adolescentes. Uhum. O alvo, né, a gente sabe que é majoritariamente o feminino, né? Mulheres, crianças, adolescentes e pessoas de gênero, né, mais vulnerabilizadas, digamos assim. Que aí inclui também pessoas trans, né? E outras demandas aí. Então, quando nós falamos de enfrentar a cultura do estupro, nós precisamos salientar que se é estrutural, várias dimensões da vida, dimensões sociais, econômicas, políticas, precisam ser trabalhadas para, de fato, esse enfrentamento ocorrer. E aí, voltando um pouco da política pública, atualmente, em 2024, foram os dados mais alarmantes desde 2020. Foi a estatística maior desses últimos anos, né? Dos dois tipos de violência, tanto de feminicídio quanto de estupro. E são dados importantes porque são análises que podemos fazer. Cresce o investimento da inteligência, né, de identificar os casos. A gente tem, por exemplo, monitoramento eletrônico que vai identificar aí algumas questões que vão tentar prevenir que a violência aconteça. Mas também as pessoas vítimas se sentem mais confortáveis, mesmo que a gente saiba da subnotificação, mas elas se sentem mais confortáveis de denunciar.
né? No estado do Ceará, por exemplo, trazendo mais para cá, né? Nós temos aí mais de 27, 28 municípios que já têm a Casa da Mulher. Casa da Né? Mulher Brasileira. No caso, a Casa da Mulher Cearense. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira e a Casa da Mulher Cearense. Casa da Mulher Brasileira do Ceará. Que estão nos municípios do estado do Ceará, né? Porque ela está se expandindo. A política de amparo às mulheres, ela está se expandindo no estado do Ceará como um todo. E é isso, se a gente tem em vários municípios do estado do Ceará um órgão que está lá para atender, para acolher, o número de denúncia aumenta. E isso faz com que a gente tenha números mais alarmantes. Inclusive, o Ceará ele teve um aumento estatístico. Né? Então, se a gente enfrenta, a gente visibiliza, mas, em compensação, a gente também tem os dados que vai incidir melhor no enfrentamento e na prevenção, que é o que a gente mais quer. E aí, só uma coisa, se me permite, para quem está em casa, né? Às vezes a pessoa liga a televisão, escuta a gente falando de gênero, não sabe direito o que é isso. Então, assim, durante muito tempo, as pessoas achavam que era homem ou mulher. E muita gente acha que a pessoa nasce com determinados órgãos biológicos, sexuais, e acha que é isso que define a identidade de gênero de uma pessoa. Né? Determinados órgãos sexuais vai ser menino, outros vai ser menino. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando que essa construção do que é masculino e feminino, ela não vai se dar somente por uma questão biológica, mas ela vai ser atravessada por questões históricas, questões sociais, questões culturais, questões familiares, questões da história de vida e questões mais densas. Então, quando eu falo gênero masculino e gênero feminino, eu não estou falando de uma construção meramente natural dada por um processo biológico, mas de como isso vai ser atravessado por todas essas dimensões. Então, quando a gente está falando dessas violências de gênero, como é que a gente constrói? Então, você que está nos assistindo, pense só. Como é que você constrói a sua relação com quem é diferente de você? Quando você olha para uma mulher, você considera que ela tem os mesmos direitos que você, ganhar a mesma coisa, namorar, usar o corpo dela, ter direito a decidir sobre a vida sexual, ter direito a falar o que ela quiser, ter direito a namorar com o que ela quiser. Ou quando você olha para uma mulher, você acha que ela é inferior a você. Você acha que ela é uma posse sua. Você acha que você é o dono dela. Você acha que ela tem que se submeter a determinadas lógicas de moral e de costumes que valem só para as mulheres, mas que não valem para os homens. Você acha que as mulheres não devem ter os mesmos direitos que os homens têm. Então, quando a gente está falando dessas construções, é disso que vai constituir como é que os homens vão se ver diante da sua própria masculinidade, como eles irão conceber as relações com as mulheres na sua diferença. Então, muitas vezes, os homens vão se considerar que eles podem tudo e as mulheres não podem nada, têm que apenas acatar e ficarem de forma subjugada. E as mulheres podem crescer entendendo que o amor é sofrimento, submissão e sacrifício. E, desta forma, aceitar que qualquer coisa que venha já é um bônus. E a gente não pode falar sobre violência de gênero sem fazer os recortes, né? Recorte de classe, recorte de gênero. Raça, gênero, sexualidade. Exatamente, mas isso é um assunto que a gente vai ver com mais detalhes no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre violência de gênero. O feminicídio é o ponto extremo da violência de gênero. Infelizmente, o Brasil ocupa uma das piores posições no ranking mundial. Mas é importante entender que nem todas as mulheres estão no mesmo lugar de vulnerabilidade. Mulheres negras, indígenas, periféricas e LGBTQIA+, são as maiores vítimas desse tipo de crime. Agora, como romper essa estrutura de desigualdade e violência, na opinião de vocês? É importante aqui comentar, né, que quando a gente tem esse olhar interseccional, identificando questões raciais, de gênero, sexualidade, território,
né, faixa etária, porque tudo isso vai atravessar ali as estatísticas tanto do feminicídio como da violência sexual. E um dado interessante e para análise é que houve, né, durante um certo tempo, foi conseguido combater a violência de gênero sendo diminuída com mulheres brancas, mas concomitante aumentando contra mulheres negras. Né? Então, isso faz a gente pensar o quê? Que não houve uma leitura racial, né? Esses dados são de 2017, 2018, 2019. Não houve uma leitura racial na hora de construir a política pública que iria prevenir a violência contra mulheres. Né? Então, quando tem essa necessidade, né, esse olhar, ele atravessa o fomento ali da política pública, nós conseguimos identificar essas nuances raciais, sexualidade. Né? Um outro dado interessante também, quando a gente está falando aqui de feminicídio, é que a maior parte, né, 70% a 80%, segundo o último relatório, é que a vítima, né, ela foi vitimada, foi assassinada por companheiros ou ex-companheiros. Estamos falando de alguém que é próximo. Quando vamos fazer a mesma relação na violência sexual, também são pessoas conhecidas. Então, existe uma certa permissividade, e aí voltando para a cultura do estupro, voltando para a cultura da violência de gênero, a objetificação, a sexualização com o corpo e tudo aquilo que é feminilizado, que a gente precisa combater. Se a gente não combater com esse olhar interseccional, entendendo as opressões e como elas funcionam em conjunto, a gente não vai conseguir prevenir a violência de gênero como um todo. Tem um aspecto muito interessante, né, que é assim, a forma como a gente vai lidar com o outro, a gente olha para o outro enquanto um objeto do nosso desejo. Quando eu digo objeto, não é desqualificando o outro, é como um objeto da nossa fantasia de desejo, né? O outro, enquanto objeto da nossa fantasia do desejo, a gente vai sentir prazer, a gente vai querer amar, mas a gente também vai querer ter controle, a gente também vai querer dominar o outro. Amar não significa que a gente vai estar protegido dos desejos hostis em relação ao outro. Por isso que vai ser necessário uma série de regras e de organizações sociais externas e internas para a gente poder lidar. Como é que eu vou fazer quando eu amo alguém, mas se a outra pessoa não me ama? Quando essa outra pessoa diz que não me quer? Quando eu tenho desejo por alguém e a outra pessoa me frustra, essa outra pessoa nega o meu desejo. Isso produz raiva. Entretanto, como é que eu vou me organizar para saber que mesmo que eu sinta raiva ou tristeza, eu tenho que respeitar o desejo do outro? Então, esse lugar de eu entender que eu preciso respeitar o desejo do outro e que o desejo do outro tem valor, ele vai ser atravessado por essas questões do patriarcado, essas questões, mas também por uma questão relacionada ao racismo estrutural, que vai dizer quem é que tem valor, quem é que merece viver, quem é que precisa ter o corpo respeitado, quem é que tem o direito a dizer não, quem é que tem o direito a ser protegido, quem é que tem o direito a ter o seu desejo respeitado. Então, essas fantasias e esses desejos que vão estar presentes diante das diferenças sexuais, eles vão ser atravessados por isso. Então, eu vou tender a achar que uma determinada pessoa de uma determinada classe social, de uma determinada cor de pele, ela tem o direito de ser bem tratada, de ter o seu desejo respeitado, de poder dizer não às minhas fantasias sobre ela. Mas outros corpos, outros lugares e outras pessoas, não, elas são invisibilizadas. Eu muitas vezes não as coloco nem no lugar de sujeitos, nem no lugar de pessoas. Eu as vejo meramente como objetos, e aí nem é objeto do desejo, é um objeto no sentido de algo que está ali disponível a que eu possa fazer o que eu quiser. Agora, uma das características do feminicídio é o ódio pelo fato de ser mulher. Os crimes cometidos é de uma barbárie tão não é absurda. inveja isso? Não, é um ódio. Eu digo, não é inveja do... assim, eu acho assim, a mulher tão poderosa, a coisa de você poder gerar uma vida,
é tão forte, é tão poderoso. Eu fico pensando como deve ser difícil para o homem também, porque ele precisa da mulher, né? Se ele quer a sua continuidade, precisa da mulher. Aí agora vem uma coisa interessante, que se fala que a mulher não é dona do seu corpo, porque acontece isso. A questão do racismo, a questão do poder aquisitivo, casamentos de negócio, que ainda hoje, em muitas sociedades, se escuta falar. Hoje mesmo eu vi uma cena absurda de um homem barbudo beijando na boca de uma criança e mostrando aliança. Eu achei aquilo absurdo, mas encarado com naturalidade. Aí eu fico pensando, não basta todo esse sofrimento, mulher, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Nós, mulheres, sofremos dores absurdas todos os dias. Todo um mês, o ciclo, né, que nós temos, o menstrual, o pré-menstrual, ovulação, dor no ovário, dor psicológica, dor de abandono, dor de tudo. E a gente ainda não é dona do corpo. Vem aquela pessoa com um poder aquisitivo ou que fez um casamento de negócio, e muitas vezes nós precisamos admitir que existem sim as mulheres, as mães, que também favorecem isso, porque eu vi muito. Não, minha filha pode casar, e fulano é bom partido. Aí a gente volta para a educação, né? A gente volta para a educação. Ela abordou muito bem essa questão relacionada a gênero. Socialmente falando, né, sempre existe o dominante e o dominado. Uma forma de dominação feminina, como ela acabou de citar, ela disse, a mulher ovula, ela procria, etc. e tal, sendo que houve um tempo em que a procriação, aquele período do puerpério, acabou sendo uma motivação para que aquela mulher ficasse recolhida, amamentando, o homem ia oferir rendimentos, né? Por consequência, acabava ficando detentor daquele poder aquisitivo, e daí você passa a ver que existe sim uma relação direta entre dominante e dominado, também com o poder econômico. No mundo material, quem ofere menor rendimento, por consequência, tem uma tendência maior a ser dominado. Então, uma forma de dominação feminina é deixar a mulher sem dinheiro, que é uma forma de violência doméstica, que é uma forma aonde você acaba chegando ao extremo que é o feminicídio, porque a violência doméstica, ela não começa e termina no feminicídio. Ela vem com a violência moral, psicológica, sexual, econômica, e acaba culminando nesse índice aí que você está. Tem um dado importante, gente, aí, quando a gente fala de feminicídio, nós falamos das vítimas, né? E aí quem fica enlutado, sobretudo os filhos, que muitas vezes visibilizam o ato, né? O assassinato. E aí isso é um ponto importante para se debater, né? A família que fica, mas filhos do feminicídio. Os órfãos do feminicídio. Os órfãos do feminicídio. Mas também aquelas que são tentativas de feminicídio, mas que sobreviveram. E aí tem os impactos psicológicos nessas duas situações. Para a família e para a vítima que não foi consumado, que ela não consegue muitas vezes se relacionar mais. Nós não diante estamos do trauma. Falando nem da violência psicológica, né? Porque parece que é uma coisa, vem não acaba. Você pensa, mas onde foi que eu aprendi a amar assim, aceitar sofrer assim? Ah, meu pai, minha mãe. Ah, meu avô, minha avó. É impressionante, a gente fica condicionado e não sai disso, parece uma coisa. Por isso, outro dia eu lembro que a gente conversando aqui num assunto parecido, eu disse, é necessário que o homem também passe por tratamento, que ele entenda que isso pode ser tratado. Porque é impressionante como eles nem conseguem entender
os homens que cometem crimes, tanto da violência psicológica como ao momento de matar, não é só de bater, porque a gente imagina que o crime contra a mulher é somente na hora que bate. Eu passei por todos eles, mas o crime, o psicológico, como aconteceu, como eu vivenciei, eu tive uma pessoa que chutavam os cachorros, que me maltratava para ver a criança, minha filha, sofrer. E eu chegar ao ponto de me culpar, de dizer assim, mas por que eu não consigo me libertar disso? Mas porque eu vivi e me acostumei com esses padrões. É uma coisa tão profunda. Mas é o que a Alessandra trouxe. É o que a Alessandra trouxe. Isso. É uma estrutura. É a estrutura. E esses mecanismos, eles vão alimentar as produções de subjetividade, as formas da gente ser. E as formas da gente ser não são só conscientes, tem mecanismos inconscientes por trás disso. As fantasias da gente achar, ele vai mudar. Se eu me comportar bem, o outro vai ser diferente. O outro age assim, mas a culpa é sua, que tira o juízo que não sabe dele, lidar que com não isso. sabe lidar, que não sabe ser uma boa mulher. Isso. E aí, quando a gente vê essa questão do feminicídio, do ódio a uma mulher, a gente vê uma coisa interessante. Como é que esse sujeito, que ele é construído para ser superior, para ser desejado, para o desejo dele nunca receber não, para ele poder ter direito a fazer o que ele quiser, e aí ele encontra uma mulher que tem o domínio sobre a sua sexualidade, que ele não vai ter como ter o controle sobre o desejo e a sexualidade dessa mulher. Isso gera uma ameaça terrível. Isso gera uma ameaça porque confronta esses homens exatamente com a sua frustração, com a sua castração, com a sua impotência, com a ilusão desse controle, com a ilusão desse poder. Então, quando eu me deparo que eu desejo uma mulher, que ela não se submete, que o desejo dela está em outro, ou que o desejo dela me rejeita, diante dessa masculinidade que diz que eu posso tudo com o corpo da mulher, é incapaz de eu poder ter que lidar com a rejeição, de que uma mulher é superior a mim, de que uma mulher pode ter controle sobre o seu desejo e me rejeitar. Então, como não há essa possibilidade de eu ter recursos para lidar com isso, para eu conversar, para eu entender, para eu, enquanto homem, perceber que eu posso ser rejeitado, que eu não sou superior, que eu não tenho como mandar no desejo do outro, eu vou lá e eu tenho que eliminar o outro que me causa sofrimento. Eu tenho que eliminar o outro que me confronta com a minha impotência, com o meu lugar de que eu não posso tudo. Então, eu preciso eliminar aquilo que é diferente de mim e que eu não sei como lidar e que eu vou ter que perder. É quase como o narciso, né? Exatamente. Tem a ver com a estrutura narcísica, com a dificuldade de lidar com a diferença, e o patriarcado ele afeta os homens, porque eles não desenvolvem recursos emocionais, eles não conseguem falar do que eles sentem, eles não podem expressar tristeza, eles não podem expressar dor. Por conta da velha máxima, homem não chora. Exatamente. Então, esse machismo, né, estruturante, né, essa questão que vem de maneira geracional, pronto, eu acho que a gente chegou num ponto culminante. Aqui não se trata de mulheres contra homens, muito pelo contrário. Nós acreditamos, pelo menos eu acredito, que exista um sofrimento aí masculino também, porque homem chora sim, né? E ainda bem, né? Isso. Porque já pensou? Então, é sobre isso. É sobre isso. É você trazer, né? Como é que você fala em igualdade se você não trabalha a equidade, né? Você tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Então, essa iniciativa aqui da Roda de Mulheres, Lana, é fantástica, porque nós estamos vivendo também tempos de valores muito distorcidos, né? Houve, inclusive, aqui um programa, você recorda, dos bebês reborns, a gente falou também sobre a febre da internet, etc. e tal. Então, como é que a gente pode agir de maneira colaborativa a diminuir esses índices? Também usando o poder da informação nas redes sociais, né? Iniciativas como essa daqui, elas são
maravilhosas, porque através de uma fala de 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, quantas pessoas nós conseguimos atingir? Porque o Roda de Mulheres, ele não tem gênero. Ele está aí à disposição da sociedade para quem queira ouvir, né, para quem tem interesse nesse tema. E aqui a gente fala sobre a equidade, sobre a nossa necessária equidade. Tirar o homem também dessa prisão representada pelo machismo. Eu vou falar uma coisa muito rápida. Enquanto advogada, eu tenho clientes homens que têm batalhado muito judicialmente para serem pais. E a batalha que eles enfrentam diz respeito ao machismo que existe no poder judiciário e na nossa sociedade, de entenderem que o dever de cuidado sobre os filhos é apenas feminino. Veja só, as mulheres também precisam entender e compreender que os deveres parentais, o dever de cuidado, ele deve ser dividido com o homem para que aquela mulher também tenha perspectiva profissional. É através do oferimento de renda que vem o chamado empoderamento feminino, para que a gente consiga aí lidar com a equidade, né? Com condição, todo mundo caminha junto. Agora, diferente disso... É por isso que eu falo, é importante que nesse processo, que nessa luta pelo enfrentamento contra a violência, é muito necessário que o homem caminhe junto. Isso. Porque ele é uma peça fundamental. Fundamental. A gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, voltamos já já. Te esquecer, eu daria minha vida pra não mais te ver. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Já não tenho nada a não ser você comigo. Sei que é preciso te esquecer, mas não consigo. Eu daria minha vida para te esquecer. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Digo a todo mundo, nunca mais verei aqueles olhos tristes que eu tanto amei. Mas existe em mim um coração apaixonado que diz só pra mim que eu daria minha vida pra você voltar, que eu daria minha vida pra você ficar. E eu me pergunto como é possível dar a vida, perder a vida,
apaixonado que diz só pra mim que eu daria a minha vida pra você voltar. Que eu daria a minha vida pra você ficar. Existe. Isso! Voltamos com Roda de Mulheres e vamos dar uma pausa no nosso assunto porque chegou aquele momento de falar sobre o trabalho da nossa artista convidada. Hoje estamos recebendo Nívia Castro, que já faz parte aqui da nossa roda. Inclusive, esses quadros aqui em exposição é de autoria dela. Laninha. Que além de cantora, é artista plástica, é maravilhosa, não é isso, Nívia? Nossa, outro dia estavam perguntando, Nívia, e afinal, compositora? Sim, compositora, escritora, tudo. E tudo parou, e eu sou um exemplo vivo dessa violência doméstica, porque, na verdade, as pinturas, a música hoje, eu uso como terapia. Esse quadro, inclusive, aqui, ele diz muito sobre esse O meu processo. desespero. Isso. Eu estou completamente desesperada, porque foi um Se momento... puder mostrar aqui esse quadro, gente, aqui atrás da Alessandra. Esse momento foi quando você percebe que tem uma coisa errada. Eu cheguei a falar com uma psicóloga e ela me disse: querida, o seu problema não é o seu marido que é narcisista, o seu problema é que você luta com uma família narcisista. Mas, Nívia, E você aí- passou por tudo isso. Como é que a arte, ela conseguiu te salvar aí dentro desse turbilhão? Me salvou. A arte me salvou. Eu deixei como uma carta na manga, porque ele caiu de gaiato aqui no Ceará, veio para o Ceará, mas veio de São Paulo. Então, eu nunca contei para ele, ou ele nunca prestou atenção, que eu lembro que o primeiro encontro nosso, eu estava com uma roupa que eu tinha pintado. Aí eu disse para ele assim: olha, eu sou uma artista. E ele não ouviu, não viu, não sei. Eu disse: nossa, que coisa estranha, será que é tão ruim assim o que eu faço? E aí eu lembro que quando ele foi à casa do meu pai, nunca me esqueci dessa fala, em que ele olha para mim e diz assim: você me serve. Serviu mesmo. Eu servi empregada e fui o suporte dessa pessoa, inclusive para continuar cuidando dos filhos, sustentando os filhos. Mas, Nívia, vocês passaram por tudo isso e chegaram a separar. Como é que está isso hoje? Não, essa tela, é isso que eu quero dizer. Em dado momento, quando eu percebo que não tem jeito, e choro muito, e entro porque tinha coisa da codependência também, né? Meu Deus, eu amo tanto essa pessoa, não é possível, eu investi tudo, eu deixei tudo por essa pessoa. E aí eu me vejo nua, mesmo, desesperada, porque ele diz: junte os seus trapos de bunda e vá embora. Eu não tinha para onde ir. Esse momento que você está falando foi o momento que você pintou esse Dessa quadro. obra. Dessa obra. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha os amigos, eu tinha mudado de cidade. Meu pai não queria falar, não é que ele não quisesse falar comigo, é que quando eu saí de casa, ele disse: filha, você vai sair, mas esse homem não presta. E a minha mãe, que era uma pessoa que tem já essa carga machista, dizia: não, mas ela tem de sair porque filha tem de casar, tem de sair de casa, assim. E mesmo que não tenha nada, ela tem de casar e resolver a vida dela. Porque está no tempo. Eu tinha 35 anos, mas eu tinha optado por não casar, porque as experiências anteriores só me falavam de homens narcisistas, de pessoas que usam, que não se importam. Então, eu queria muito ser uma artista, mas até o meio artístico dificulta isso. Uhum. A cantora solo, nós temos casos aí, agora há pouco eu fiz um tributo à Vanusa, e que eu não consegui cantar Manhãs de Setembro, porque ela
fala, é muito claro, é uma música de autoria da Vanusa, e ela deixa muito claro um momento de depressão em que ela nem consegue olhar na janela, não consegue olhar, não tem o sol, não tem as flores no mês de setembro. Isso para mim é uma coisa absolutamente... Essa mulher estava morta em 1973. Esse é um processo muito dolorido, né? Eu acredito que a sua arte ela seja muito importante para você, foi para minha sua sobrevivência. Foi para minha sobrevivência, foi para que eu não morresse. E assim, aproveitando, né, dizendo que você é maior do que tudo isso, nós conhecemos você, eu sei do seu potencial, da mulher incrível que você é, da mulher maravilhosa Obrigada, que você é. Então, acho assim, esse tipo de pessoa passará, né? Eu espero que nenhuma... Todos os dias... Infelizmente, a gente não escolhe. Todos os dias eu parei a pintura e um apoiador, um colecionador chegou e disse: Nívia, você precisa voltar a pintar. Posso te dar um abraço? Pode. E eu disse: eu não posso voltar. Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Você é maior do que tudo isso, viu? Vai dar certo. Todas nós somos. Somos. Bem, eu tenho de me desculpar com todas as pessoas que esperam que... Porque foi muito... Nívia, cadê a pintura? Cadê a música? Cadê isso? Cadê aquilo? E eu tive que explicar a cada um que, enquanto eu não terminasse esse processo... Mas você, olha... Eu não consigo. Não consigo. A Nívia, ela é uma cantora maravilhosa. Como é que a gente faz para te encontrar, Nívia, nas redes sociais? Mas, tô lá... cantando em casa, como eu fiz durante a pandemia, ou durante todo o tempo em que eu fui aquela esposa, né? Que a arte eu fazia até na hora de lavar o chão. Então, vamos lá. Sou Nívia Castro. Você encontra no Insta, sou Nívia Castro. Fiz agora um TikTok, porque estou me adaptando. É muito engraçado, gente, nessa idade, 50 anos, a gente tem de reaprender, sei lá, tem de ver tanta coisa nova, assim, se adaptar. É isso aí. E eu estou recomeçando. Mas é uma ótima idade para recomeçar. Essa idade é linda. É uma idade ótima para recomeçar e com essa potência, né, minha filha? Nívia, belíssima. Se a Nívia se visse como nós estamos a percebê-la. Você é uma potência. Belíssima. E eu só quero te agradecer pela sua presença. Muito obrigada. Por todo o seu potencial, por dividir isso que é tão íntimo seu, dividir com todos nós, né? Sinta-se acolhida, sinta no nosso abraço, você não está sozinha, tá bom? Muito obrigada, Lana. Todos os dias... eu vou falar uma coisa aqui muito difícil, mas eu preciso ter coragem para falar. Logo que eu fui abandonada, e minhas filhas também, eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Então eu achei que a minha vida era difícil. Até o momento que eu tenho uma opção de motorista de aplicativo que você pode só atender outras mulheres. Então todos os dias eu escuto milhares de histórias tão parecidas ou mais difíceis e dramáticas, de violência doméstica. Histórias tão absurdas. Não, e isso, o que a gente está presenciando agora é a prova viva do que a gente estava conversando sobre o que a violência de gênero ela pode causar na pessoa. A gente está vendo agora, a Nívia né? Está nos passando isso de uma forma muito... um testemunho. É um testemunho, né? Então, assim, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? A gente sempre fala que o tempo é muito curto, né? E mais uma vez, eu quero agradecer a Nívia por ter dividido esse momento com a gente, mas eu gostaria também que vocês falassem, para quem está passando por algo assim, o que vocês teriam a dizer? Olha, pegando o gancho da Nívia, né? Se vocês quiserem já fazer nessa ordem ou não, né? Mas, assim, que tocante, que história real e que história viva, né?
Nível, eu fico muito feliz por saber que você está trabalhando como motorista de aplicativo. Que bom. Nossa, é uma super aventura. Fico muito feliz, né, por você hoje estar aqui conosco, contando a história da sua vida. E hoje você pode ter certeza que você já ajuda outras mulheres quando você oferece a escuta, não somente o transporte. O transporte. E através desse processo, com toda certeza, vai vir a sua cura. Sim, certamente. E é isso que é possível, né, Lana, assim, o recomeço, né? E que o que está além da violência é muito bonito, sabe? E que sim é possível, né? E que nós mulheres e que os homens também se solidarizem, porque isso é uma causa social, né? Quando falece uma pessoa por cargas, né, de feminicídio, tudo pesa. É isso. Mas passando a palavra já aqui. É isso. Eu quero dizer da sua coragem, quero agradecer. Acho que quando você fala o que você passou e você está hoje aqui no ambiente de televisão com alcance para muitas mulheres que estão assistindo e se identificando com a sua história e ao mesmo tempo vendo você aqui com a sua voz, se reconectando com a sua arte, com a sua potência de se reinventar, dando conta da sua vida, isso vai abrir uma esperança para muitas mulheres. Porque o que é que acontece? A violência, o feminicídio, o estupro, ele geralmente faz, o agressor, ele tenta retirar as coisas boas que as mulheres têm. Ele tenta desqualificar as suas potências, desqualificar os seus talentos, desqualificar os seus amigos, desqualificar o seu corpo, desqualificar tudo que você tem, porque entristecidas, frágeis e vulneráveis, a gente se oferece à violência e a gente se oferece à dominação. Então, muitas vezes, o que leva a gente para essas armadilhas de se colocar no lugar da violência são essas fantasias de que a gente vai conseguir mudar o outro, de que a gente vai conseguir fazer diferente, de que a gente vai encontrar o amor onde tem violência. Então, é muito importante para quem nos está assistindo agora, preste atenção, você merece isso? Será que isso realmente é amor? Será que na história da sua vida você não foi levado a confundir amor com violência, amor com sacrifício, amor com dor? Não abra mão das suas coisas boas, fortaleça a sua rede de apoio e o seu trabalho e a sua arte, porque conectar com o melhor da gente é o que nos salva. É isso. São pontos muito importantes, primeiramente. Sinto muito por ter vivido isso. Não só você, Nívia, mas tantas outras mulheres que eu já ouvi, que eu nunca ouvi, mas que passam por essa situação. Não deveria mais existir, mas infelizmente ainda acontece. A violência de gênero é algo extremamente muito vigente, né? Não é à toa que é algo que a gente nem comentou, que fica para um próximo programa, o estupro corretivo, que é uma ideia, né, totalmente desacerbada, né, que não faz nenhum sentido, mas que envolve a ideia do corpo do outro, daquilo que, já que não me satisfaz, eu vou possuir esse corpo, né, que envolve o homem estuprar lésbicas, sobretudo, né, e tantas outras situações aí que a gente pode debater, né. Para quem percebe, tente, ou pelo menos tente perceber, esses gatilhos, vexames, né, constrangimentos, essas situações de humilhação. A violência psicológica, ela foi a mais dita, a mais apresentada nos casos aí de violência de gênero. Então, visibilizar essas situações é importante para você ter um momento de, opa, talvez aqui não é um lugar de carinho, não é um lugar de amor, não é um lugar de afeto. Né? Se você já tem na sua família questões assim, a gente já tem questões intergeracionais, que é o aprender, na verdade, a violência como algo afetivo, porque na vida familiar teve essa situação, essa experiência. Então, já fiquem alerta também, né? E aí eu sempre reforço como psicóloga, qualquer situação de dúvida, qualquer situação difícil que você esteja passando, busque profissionais de psicologia, né, que vão estar te ouvindo, busque referências, que vão ali te indicar boas pessoas, boas profissionais, que vão te acolher e vão te ajudar a passar por essa situação tão difícil. É isso, meninas. Olha, muito obrigada. Que roda potente, que roda emocionante. Né? Mas
eu gostaria de finalizar aqui dizendo que a violência de gênero ela não é um problema das mulheres. É uma questão de toda a sociedade. Falar sobre estupro, feminicídio e desigualdade é também falar sobre direitos humanos, sobre educação e sobre empatia. Que essa conversa ela nos inspire a agir, a acolher e a não silenciar diante da dor do outro. O Roda de Mulheres de hoje termina aqui, mas esperamos que essa conversa ela continue nas ruas, nas casas e principalmente dentro de cada um de nós. Eu te vejo na próxima semana. Um super beijo e até lá. Ficamos com a querida Nívia Castro. É uma homenagem a uma filha linda, maravilhosa, que hoje está bem longe, está lá do outro lado do continente. E eu sinto tanta saudade dela. Eu não posso estar contente se quem amo está ausente, e por isso vou buscá-la para ficar comigo sempre. Sei que ela está dormindo, porque agora é madrugada, mas eu vou chegar bem cedo e com um beijo despertá-la. Dizer que essa longa noite, a primeira sem seus beijos, foi tão triste, tão escura, que cheguei ao desespero. E dizer que o seu sorriso me faz falta todo o tempo, como o sol dela eu preciso tanto agora. Eu tô aqui, filha, quando estiver com ela, amanhã, bem abraçadas, vou falar esse silêncio que agora estou sentindo. Falarei desses instantes para que ela se console